Pergunta número 26. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Resposta. Pode-se, é fora de dúvida, pelo pensamento. Isso, você só pode conceber a vida do espírito fora da carne através do pensamento. Você não pode concebê-la de uma forma material. O que quer dizer isso? Quer dizer que a vida do espírito não tem nada de material. A vida, a existência do espírito não tem nada de material, porque o pensamento é uma coisa completamente imaterial. Então você só pode conceber qualquer coisa no plano espiritual através de processos mentais, não através das suas percepções. Não através da visão, não através do selo, não através do paladar, não através do ouvido, não através das sensibilidades do corpo. A vida do espírito, tudo que existe no mundo espiritual, não passa pelas percepções do corpo. Essa é a resposta que está sendo dada aí. Você só pode conceber o espírito vivendo sem corpo, se for mentalmente. Então, se for mentalmente, não tem gosto. Se for mentalmente, não tem forma. Se for mentalmente, não tem selo. Essa é a resposta do Espírito da Verdade. Pergunta número 27. Há então dois elementos gerais do universo: a matéria e o espírito? Essa nós vai aos poucos, porque essa resposta é grande e fundamental. Sim, e acima de tudo Deus, o Criador. Então são três elementos: espírito, matéria e Deus. Não são dois. Há dois, e acima de tudo Deus. Então são três elementos, aonde Deus é o elemento superior, causa primária de todas as coisas, e os elementos que são causados por Deus, o espírito e a matéria. Então eu vou reler essa frase, porque ficou incompleta. Sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Ou seja, todos os elementos do universo. Tudo que existe está composto por espíritos, matérias e Deus. Tudo. E desde o... O que eu posso falar? Desde o ser humano até um grão de poeira, porque é tudo. Um grão de poeira é composto por espíritos, matérias e por Deus. Por isso Jesus Cristo nos diz que Deus é tudo e tudo é Deus. Porque tudo que existe no universo é composto por essa trindade. Agora deixa eu só dizer uma coisa. Isso nós tem que ficar bem claro. Porque o ser humano tem mania de ler o livro dos Espíritos e que está dito tudo. E aí ele diz, isso não faz parte do tudo. Como não faz parte? Tudo é tudo. Ou se não fosse tudo, o Espírito da Verdade diria, existem coisas que são feitas, são compostas por Deus, espírito e matéria. E existem coisas que não são compostas por essa trindade. Nós precisamos entender isso. Porque senão nós ficamos separando as coisas do mundo ao nosso bel prazer. Ali tem Deus, ali não tem Deus. Ali tem espírito, ali não tem espírito. Ali tem matéria, ali não tem matéria. Não existe.
tudo no universo, não é só no planeta Terra, não é só no mundo na densidade de encarnado, tudo no universo, em todos os estágios da vida universal, são compostos por Deus, Espírito e matéria. Isso é preciso ficar muito claro. Mas, ao elemento material, se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Isso! Olha que coisa maravilhosa! Entre o espírito e a matéria, há necessidade de haver o fluido universal. Veja, o espírito não pode levantar um baixo sem o fluido universal. O espírito não pode pentear o cabelo sem o fluido universal, porque a matéria é grosseira demais para que o espírito asa sobre ela. Então, se foi perguntado lá atrás a atividade cerebral, a atividade cerebral que vocês medem é o fluido universal. É uma eletricidade, vamos dizer, quase como a eletricidade da luz elétrica. Porque é preciso ao espírito para agir com a matéria a presença do fluido universal. Sem esse fluido, não há ação. Então, além de você não ser o corpo, não é você que movimenta o seu braço. Você expele, vamos dizer assim, fluido universal, e esse fluido universal é que faz o seu braço se mexer. Você não anda, você expele fluidos universais, e esse fluido universal é que faz a sua perna andar. Agora, lembremos, Deus é a causa primária de todas as coisas. Se Ele não lhe der o fluido universal, e se Ele não causar primariamente a ordem, lance fluido universal para fazer isso, você não vai andar nunca. Só estamos juntando todas as coisas. Só estamos mitulando todas as coisas que nós estudou nesses dias todos. Espírito, matéria, Deus, acima de tudo, e sem o fluido universal, não há como o espírito agir sobre a matéria. Isso ficou bem claro? Porque isso é fundamental para nós começar a destruir essa materialidade que nós vivemos. A minha filha já pegou o telefone agora. Você pegou o telefone, filha? Não, você não pode pegar o telefone. Você mandou fluido universal, seu braço fez sua mão fez assim, e você agarrou outra, e a mão agarrou outra matéria. Não foi você. Porque você, espírito, é incapaz de agarrar uma matéria. Porque para o espírito agir sobre a matéria, que é grosseira demais, precisa haver o fluido universal. A matéria também é oriunda do fluido cósmico universal, certo? Certo, usar que o fluido universal é oriundo da matéria universal. Certo. Eu copiquei, eu sei que eu copiquei, mas foi de propósito. Mas não tem mais nenhuma pergunta, filha? Se esses estão assim, tão sábios, o gordo, o gando, o olho fino, tá todo mundo assim tão sábio, ou tá tão pasmo? Pasmo de quê? De ver que isso está escrito há 200 anos? Há 100 e poucos anos?
Olha, está escrito há 100 e poucos anos, o espírito é incapaz de agir sobre a matéria. Ele precisa do fluido universal para agir sobre a matéria. E nós ainda achamos que nós é capaz de segurar alguma coisa. Que nós é capaz de botar uma roupa. Que nós é capaz de agir sobre a matéria. Tem uma pergunta do Batatinha, Pai Joaquim. Em um futuro, usaremos esse fluido cósmico universal como uma fonte inesgotável de energia, pensando em um planeta de regeneração? Hoje, Batatinha, hoje você usa essa fonte inesgotável de energia. Eu acabei de dizer, minha filha pegou o telefone, então minha filha não pegou o telefone. Minha filha jogou fluido universal, o baço fechou-se, fluido universal, agarrou o telefone, fluido universal, moveu o baço, fluido universal, botou o telefone em outro lugar, fluido universal. Então você já usa. Agora, no outro mundo, você vai usar conscientemente. Hoje você usa no inconsciente. É o que eu disse, foi a moça que perguntou das duas vidas, né, filha? Eu disse, não, você não vive duas vidas. Você vive uma vida só em dois planos. Porque você vive o inconsciente e no inconsciente você vive a mesma coisa de uma forma diferente. No inconsciente, você vive utilizar o fluido universal para o que você chama de pegar. E no consciente, você vive a ideia de que você pegou. Essa é a diferença. E ele complementa, ok, mas para não agredirmos a natureza. Mas o que é a natureza? O moço disse, tudo faz parte do fluido cósmico. Você vai agredir a natureza com o fluido cósmico? Você vai agredir o fluido cósmico com o fluido cósmico? Também ele quis dizer o seguinte, não necessitaríamos de hidroelétricas, petróleo, nesse sentido, que usando o fluido universal, não agrediríamos mais a natureza. Olha, de quem disse que se agride a natureza? É só isso. Se Deus é a causa primária de todas as coisas, tudo é causado por Deus. E Deus não é capaz de agredir a Deus. Deus é tudo. O saco de lixo é Deus. Porque Deus é tudo. Mas aqui eu acredito que esse sentido de agredir a natureza, isso vem em decorrência do nosso próprio sentimento, dos nossos karmas, quer dizer, tudo já estava talvez planejado por Deus, dentro do que Ele sabia que nós sentiríamos, dentro dos karmas que nós teríamos que cumprir no planeta. Eu acredito que isso seja também o karma do planeta. Ele nos serve para nós cumprirmos o nosso karma e complementa o karma dele, planeta. Fia, você falou muito bonito. Você falou perfeito. Vamos dizer assim, o que você faz com a natureza, o que vocês fazem com a natureza, é o karma de vocês. Agora, Venício agressão é você zelando um novo karma. Você está dizendo que Deus está agredindo a natureza. Essa é uma forma de nós... Não, é uma forma material de ver o mal, de querer separar o bem, de saber qual é o rio bonito. É uma forma de você agir através das suas verdades, do seu ego, que acha que o rio bonito é um rio assim. Não existe rio bonito. Todo rio está bonito, do jeito que está. Então, o karma do planeta, concordo plenamente com você. A agressão ser o karma ser uma agressão, só está na sua cabeça. Agora eu repensei, se tudo realmente é feito da mesma matéria universal, do mesmo fluido universal... O que agrediu? Não existe rio sujo, não existe floresta queimada, porque tudo é feito do mesmo fluido universal em formas, posso dizer formas. Isso, nós não vamos falar, daqui a pouco fala ali, nessa mesma resposta fala ali, junto de formas diferentes. Então a árvore queimada ou a árvore inteira é a mesma coisa.
E o Vitor colocou aqui, bem aqui à frente, tudo que existe é oriundo do fluido cósmico. Ele se torna denso como leite, iogurte, requeijão, queijo, várias maneiras. Isso. E você diz que gosta do leite ou não gosta do leite. Por isso eu disse para você, a matéria serve sim ao homem, ao espírito, serve como prova, para ver se você gosta do leite ou se você não gosta do leite. Ou se você aprende a viver sem gostar ou sem deixar de gostar. Aí você alcança o caminho do meio que o Buda ensinou. Meio colocou, mas o fluido universal é jogado sobre a matéria pelos seres trabalhadores fora da matéria, não é mesmo? Essa ideia de que o ser joga inconscientemente em si mesmo não a tinha. Mas é aquela energia elétrica que a ciência já falou e que eu já disse. Se você, para fazer o baço se movimentar, você, espírito, mente, algo imaterial, descarrega via cérebro e sistema nervoso central essa energia elétrica que dá uma contração nos músculos e aí o baço levanta. Essa energia elétrica chama-se fluido cósmico universal, ou matéria energética força, ou fluido animador. Você escolhe. O nome não tem problema, chatem-se vocês com relação ao nome. O problema é entender que você não levanta baço. E mais importante que isso, é você entender que o seu inimigo não levanta baço contra você. Porque você acusa o outro de lhe ferir, mas ele não lhe feriu. Ele não levantou o baço. Embora de certo ponto, continuando a resposta, né? Embora de certo ponto de vista seja lícito classificá-lo com o elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Isso. Então o fluido cósmico universal é matéria. Como nós já vimos lá atrás, o espírito é o princípio inteligente e a matéria é o princípio não inteligente. Ou seja, a matéria não tem a capacidade de percepção e armazenamento das percepções. Então o fluido cósmico universal não é inteligente. Não há por livre e espontânea vontade. Ele precisa vir de uma vontade anterior. É isso que nós podemos entender deste pedacinho. O fluido não se descarrega sozinho. Ficou claro isso? O fluido não se descarrega sozinho. O fluido precisa partir de uma vontade para se descarregar sobre outra matéria. De quem? Quem é a vontade primária do universo? Deus. Perfeito. Então, filha, seu coração para de funcionar? Ou há uma descarga de fluido universal que faz o seu coração parar? Interrompe o funcionamento daquela matéria. E quem descarrega? Você. Mas quem causa você descarregar? Deus. Causa primária de todas as coisas. Mas como funciona? Deus dá uma ordem para quem? Para o espírito? Fia, como funciona? Nós só podemos dizer assim, nasce do faça-se de Deus. Ele diz, faça-se, e isso é feito. Não, é porque o senhor falou que ele dá ordem e eu descarrego. Então, isso é inconsciente. Ele diz assim, faça-se, e você faz. Agora, como chega essa ordem para você, não há como vocês compreender. Só o importante é você entender que Deus disse, faça-se, e aí você fez. Não foi o fluido que parou o coração, não foi o coração que parou sozinho. Você descarregou fluido para o coração parar. E só descarregou porque Deus causa primária, causou primariamente aquilo.
Como Deus causa? Dizendo, faça-se. E a coisa é feita. Só isso. Olha, de quem ouviu todos os dias está compreendendo o que eu estou querendo explicar. Eu estou juntando todos os ensinamentos desde a primeira pergunta. Eu não estou criando nada novo. Estou falando em cima do que nós está lendo agora. E voltando aos ensinamentos que nós já leu desde a semana que passou. O Flávio colocou o seguinte, agora entendi, estava confuso com o fato da Trindade. O fluido apareceu como quarto para mim, mas sendo matéria, ficou normal o entendimento. Ele é matéria no sentido de que não é inteligente, mas pelas suas propriedades que são específicas, ele tem que ser analisado separadamente da própria matéria. Ficou claro isso? Agora, vamos mais longe. Vamos mais longe. Por que os átomos do seu sofá não saem andando? Porque existe um fluido universal que os mantém aglomerados. Quem manda esse fluido universal? Deus. Através de quem? De espíritos. Não, filha, não é um quarto elemento, ele é matéria. Porque no universo existe dois elementos. O espírito e a matéria. O espírito, o Xê, é o elemento inteligente. E a matéria é o elemento não inteligente. O fluido é um elemento não inteligente. Então ele é matéria. Só que ele é uma matéria especial. Mas ele é matéria. O Vitor colocou matéria quintessenciada, não possível de analisarmos. Está ainda muito acima de nossas percepções. Obrigada, Vitor. E o Luiz colocou o seguinte, que quando o espírito usa o corpo de um médium para se comunicar, ele está usando a descarga do seu fluido no médium, ou é o fluido descarregado pelo espírito do médium? Tanto faz. Tanto faz. Depende do grau que você assume o controle do corpo. Quando você usa, por exemplo, o espírito fora da carne, usa apenas a psicofonia, ele só descarrega através da palavra, através da formação da voz. No caso de meu, que eu controlo o corpo inteiro, não é o meu fluido, né? É o fluido, eu capto o fluido e descarrego. É diferente. Os fluidos se combinam, ok? Não compreendi. Quem perguntou? O Vitor. Se combinam hoje como assim? Eu não entendi. No caso do médium, pode se combinar, pode não se combinar. Como no exemplo que eu dei, por exemplo, da psicofonia, o espírito fora da carne descarrega apenas para o funcionamento do que vocês chamam voz. O resto tudo é o médium que está descarregando. Agora, no caso meu, que eu domino o corpo inteiro, não. Eu descarrego em todo o corpo. O fluido dele não está entrando. Eu tenho absoluto controle do corpo. Não posso me apropriar dele, mas tenho absoluto, completo controle do corpo. Já teve espírito trabalhando aqui nesse mesmo corpo que não tinha. O Gigito não tinha domínio do corpo inteiro. Eu tenho. Não sou gostosão por causa disso. Sou gostosão por outras coisas. Não por causa disso. São trabalhos diferentes, são necessidades diferentes. Tudo é de acordo com a necessidade do trabalho. Mas através de que matéria do corpo do seu médium você se utiliza? Cérebro. Sistema nervoso. Igualzinho. Só que eu não estou, vou dizer assim, ligado a esse corpo através do saca da ligação do espírito com o corpo. Eu estou ligado pelo saca dos trabalhos mediúnicos. Mas esse saca me dá o completo domínio do corpo.
Continuando, né? Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, e suscetível pelas suas inumeráveis combinações com esta, e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Então o fluido universal, além de ser o elemento da ação do espírito sobre a matéria, é a própria matéria. Isso é fundamental. Ele, além de ser o instrumento de ação do espírito sobre a matéria, ele é a própria matéria. Tudo que é material é formado de fluido cósmico universal. É por isso lá atrás, minha doutora querida, que está coçando as cabeças aí, nós separou o fluido universal, que na época já foi uma grande evolução, em fluido animador, que é o que faz o espírito, como o espírito age sobre a matéria, e matéria energética força, que seria o átomo universal. Ou seja, aquele elemento do universo que compõe todas as matérias do universo. Então, a matéria, como está dito ali, é matéria, mas ela pode ter propriedades diferentes. Uma é a de ser usada pelo espírito, e a outra é de compor todas as coisas do universo. Agora, qual a diferença entre o seu baço e a cadela? Qual a diferença entre a matéria carne e a matéria cadela? Nenhuma. Todas as duas são formadas de fluido universal, de átomo universal, porque são matérias, são coisas não inteligentes, e a matéria toda nasce do fluido universal. Então, neste universo, existem os dois elementos, o espírito, que você não sabe o que é, que você não sabe como é, que você não sabe nada. Para você, como se foi dito lá na resposta anterior, é um nada, mas o nada não existe. E existe a matéria, que é todo o resto. Não há diferença entre todo o resto. Todo o resto é o elemento do universo chamado matéria. Quer dizer, quando você cuida do seu corpo, quando você se arruma, você se embeleja, é a mesma coisa que você embelejar o liço. Porque liço e seu corpo são formados do mesmo elemento. É isso que nós precisamos entender. Que o resto, tudo é o resto. São matérias. Não posso distinguir entre as matérias uma que seja melhor que a outra. Porque é tudo matéria. O meu corpo não é mais importante do que uma cadela. Porque todos eles são matérias. O meu carro não é mais importante que o carro do vizinho. Porque tudo é matéria. É isso que nós precisamos compreender. É esse o resultado que tem que surgir da análise do conhecimento disso. Para que nós não dê valor a matérias. Não comece a separar e a distinguir matérias a partir dos nossos desejos individuais. Tudo é matéria. Ficou claro isso?
O fluido cósmico é o átomo universal, ou seja, a menor partícula de todas as matérias. Todas as matérias são compostas de fluido cósmico universal. Por isso eu chamei o fluido cósmico universal de átomo universal, porque o átomo que vocês conhecem é a menor partícula de uma matéria. Só que o átomo que a ciência vê ainda é feito de fluido cósmico universal. Então, o fluido cósmico universal é que é o átomo. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Foi o que eu falei do chofar. O chofar só fica na forma de chofar porque há uma ação espiritual em cima dele para ele se manter assim. Então tem que ter um espírito que mantenha o seu chofar na forma de chofar. Senão ele não estaria como chofar. O Vitor complementa, o átomo ainda é grosseiro, é fluido cósmico grosseiro. Isso, por isso eu disse que o átomo espiritual, o átomo universal, é o fluido cósmico universal. É o elemento, é a divisão mais menor, é assim que se fala, filha? É a divisão mais menor da coisa material. Do universo. O que você conhece é o átomo. Mas do universo é o fluido cósmico. Ou seja, os átomos das coisas são formados de fluido cósmico. Tem uma pergunta aqui dentro da pergunta. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? A resposta: dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Ou seja, é aquela história de querer conhecer o espiritual pelo material. Não há como se formar imagens sobre as coisas espirituais. Por quê? Porque as coisas materiais são formadas das espirituais. Não são as coisas espirituais. Então a energia elétrica, por exemplo, que você nem vê, ela ainda não é espiritual. Ela é formada por uma coisa espiritual. Então vamos parar de tentar entender o mundo espiritual com as verdades materiais. E vamos começar a eliminar as verdades materiais para poder alcançar a verdade espiritual. Senão eu fico preso dizendo que o fluido universal é igual à energia elétrica. E não é. A energia elétrica é feita de fluido universal. Então, quem já ouviu muito eu falar, sabe o que eu estou dizendo. É preciso você abandonar suas verdades, ou seja, o seu conhecimento material, para você começar a tentar compreender as coisas espirituais. Enquanto o seu raciocínio partir da coisa material, você não consegue compreender a coisa espiritual. É preciso setar da matéria, se libertar das verdades do planeta, para você começar a sequer sonhar e compreender o espiritual. Enquanto você quiser compreender o espiritual a partir das verdades materiais, você não entende nada. Porque o mundo espiritual é verdade, é realidade. O mundo material, ele é de muito culto e conhecimentos, muito culto e sabedoria, muito culto e tudo isso. Ele é muito pequeno no universo. Eu já disse, o homem chegou à Lua. A Lua é aqui do lado, na esquina. Tem planetas aí que vocês nem imaginam o que acontece. E aí vocês querem, como só conhecem a realidade da Terra, querem dizer que aquele planeta é igual a esse. Não é.